E vamos rapidamente a José Encinas, que já está conosco e vem trazendo novidades. Encinas, seja muito bem-vindo mais uma vez, um grande abraço. Olá, Beto. Olá, os amigos que acompanham o nosso programa. Prazer estar aqui, Beto. Encinas, antes dos seus comentários, eu sei que você tem, além de tudo, um assunto muito curioso hoje, mas eu gostaria de continuar nessa questão do Gilberto Silva, para não perder o fio da meada. Mas que cara extraordinário, viu, Encinas? Que humildade que ele tem. E ele contou alguns bastidores, entre os quais algo que também me chamou muita atenção, até pretendo escrever sobre isso na próxima coluna da Tribuna, que é o seguinte: ele jogou com uma geração que ele já adorava, né? E os craques como o Rivaldo, por exemplo, que você conhece também, foi ídolo no Palmeiras, e ele disse o seguinte, eles diziam o seguinte, a gente não quer chorar de novo, né? Ou seja, eles queriam ganhar aquele pentacampeonato, e ele falou, eu no meio daqueles cobras ali, eu falei, eu tenho que dar o dobro de empenho do que eu daria em qualquer partida de futebol. Então foi muito emocionante, muito tocante a participação do Gilberto Silva ontem, Encinas. Realmente, Beto, ele é um cara assim, muito centrado, né? Aquele mineirinho, né, Beto, que faz tudo da melhor forma possível. Ele é um jogador, Beto, que surgiu do América de Minas, né? Isso. Aí passou pelo Atlético Mineiro, e aí ele foi contratado, Beto, pelo Arsenal da Inglaterra. Você não tem ideia, Beto, de como ele é idolatrado pela torcida do Arsenal, uma das maiores equipes da Inglaterra e do mundo, né? Sim. O Arsenal que viveu aí na década aí, no começo dos anos 2000, Beto, final dos anos 90, era o melhor time da Inglaterra, né? Era realmente fantástico, e ele fez parte aí de uma geração de jogadores. Ele tinha como atacante naquele time o Thierry Henry, um francês muito famoso, que era o artilheiro do time, e ele, Beto, ele era sempre foi idolatrado pela torcida pelo seu jeito, pela sua forma ali de atuar, sempre muito dedicado. Ele nunca foi um craque, né, Beto? Mas ele é aquele jogador que todo time quer ter, né? É aquele volante, aquele meia que sabe sair jogando, que marca com dedicação, ou seja, é aquele jogador que todo torcedor quer ter no seu time. E isso aí, Beto, como você mesmo contou, né? E ele disse ontem lá no programa Bem Amigos, tem muito também da sua formação, né? Mesmo o pai sendo um cortador de cana, fazendo um trabalho braçal, o pai sempre deu a ele uma educação, né, Beto, muito rigorosa ali, para que ele fosse uma boa pessoa, né, uma pessoa correta. E isso ele levou para os campos de futebol, e hoje também leva aí para seus familiares e procura dar exemplo, né, Beto, o que é muito importante. A gente que vê tantos jogadores aí dando maus exemplos, a gente vê uma pessoa como ele aí, que é um ex-jogador e que assim, sempre dá bons exemplos até agora, mesmo depois que parou de jogar. O que sobrou no seu pai, o que sobrou no meu e o que faltou para o pai do Neymar, né? Por exemplo. Exatamente, Beto, exato. O caso do pai do Neymar, né, ele sempre foi uma pessoa muito pobre, um jogador que não teve sucesso enquanto jogador, né, Beto? E de repente ele tem ali nas mãos uma mina de ouro, né? O filho dele, muito talentoso, assim, de uma forma até inesperada, né? Um jogador ali tão bom quanto o Neymar, ele não soube lidar com isso, né, Beto? O sucesso subiu na cabeça, principalmente do seu Neymar, né? O Neymar pai. E Exato. Ele não soube dar uma educação correta para o filho, não dar bons exemplos para o filho, e por isso que a gente sofre até hoje. Mesmo tendo um craque na seleção, só que ele não demonstra também isso fora de campo, né, Beto? Ele não demonstra com bons exemplos, né? E isso realmente é muito triste, né? Exatamente. Não, eu estava me lembrando exatamente por isso, porque são esses exemplos, né, com esse alicerce que certamente você conduz a sua família, e eu conduzo a minha também, ou seja, muita gente se fia, né, ou seja, se apega a isso, até por respeito à memória dos pais, aquilo que eles trabalharam, aquilo que eles fizeram, e não somente a gente se lembra, né, nos momentos de tristeza, de doença, do envelhecimento natural. A gente tem que lembrar dos pais sempre com vigor de terem se esforçado para nos sustentar.
né, encaminhar para uma faculdade, encaminhar para o trabalho, enfim, mas eu fiquei muito feliz com isso, se contrapondo totalmente aí com essas cenas lamentáveis que nós vimos aí no Oscar, da Anitta, com bolsa de 50 mil reais. Mas, vamos seguindo aqui com o nosso farol, esse assunto para esporte, esse assunto para mais tarde. Ensinas, você vem trazendo mais uma vez uma polêmica aos 47 do segundo tempo que aconteceu na Câmara Municipal ontem. Por favor, Ensinas, o que houve? É o seguinte, Beto, ontem, né, a vereadora Lu Bogo, ela apresentou um projeto, Beto, que ao meu ver é muito legal. A gente aqui em Limeira, né, as estradas rurais, Beto, elas são conhecidas como LIM, né, L-I-M, e aí tem uma numeração, né, LIM 004, LIM 193, LIM 203, ou seja, as estradas rurais são denominadas por números, né? E muitas vezes as pessoas ficam perdidas, não sabem ao certo onde fica essa linha, onde fica essa. E a vereadora, ela teve a ideia, Beto, de colocar nessas estradas rurais o nome de pessoas também. Eu vou só citar exemplos aqui, né, Beto, de políticos que passaram por Limeira. Por exemplo, LIM 003 e ao lado Jurandir Paixão de Campos Freire, né, que foi prefeito. Aí LIM 002, vereadora Elza Tanque. Aí você vai ter uma dupla informação, né? Você vai ter o número da estrada rural e também o nome de uma pessoa. Aí você fica muito mais... você já tem, né, essa informação a mais que vai facilitar a sua localização. Por exemplo, a gente conhece muito, Beto, aquela estrada do Zé do Pote, né? Aqui em Limeira é comum as pessoas saberem onde fica a estrada do Zé do Pote. Agora, se a gente falar o número daquela estrada, eu acho que poucas pessoas vão saber, não é verdade, Beto? Sem dúvida, sem então, dúvida. Esse projeto eu achei interessante. Só que aí, Beto, como você disse, aos 47 do segundo tempo, o vereador Junegão, Beto, que é líder do prefeito na Câmara, ele fez ali, ele colocou uma emenda nesse projeto. E a emenda dele, Beto, é que além do nome, né, dessa pessoa aí que vai ser homenageada, e o número da estrada, a placa também tem que trazer a informação, né, do nome do vereador que está fazendo a homenagem. Durma-se com um barulho desse, Beto. Qual que é a utilidade de você saber qual vereador que fez a homenagem? E essa emenda acabou sendo aprovada junto com o projeto, Beto. É realmente, assim, é um fato muito curioso e, ao mesmo tempo, totalmente desproporcional, né? Não há essa necessidade. E eu até peço a você, Beto, que no programa Debate Farol desta quarta-feira, você faça aí essa questão, né? Pergunte para o nosso amigo Antônio Cláudio Motorim, eu quero saber a opinião dele sobre isso, e também do Felipe Voit, né? Que é sempre muito rigoroso aí nas suas críticas à Câmara de Limeira. Você já me deu o spoiler aí de uma das perguntas, sem dúvida nenhuma. Já deixo registrado aqui para o Cláudio que eu já vou reivindicar os direitos dessa pergunta desde já. Ô Encinas, mas você vai me lembrar, esse negócio de colocar nome em placa é algo tão complicado. Há mais de 20 anos, quando o ex-prefeito Jurandir Paixão deixava a prefeitura pela última vez, ele foi um excelente prefeito nos dois primeiros mandatos, mas no último em especial foi um desastre total. O governo não foi bem, a popularidade dele muito baixa, e você vai se lembrar muito bem aquela palminha, né, do Jurandir Paixão que ilustrava muitas placas exatamente em ginásios, né, então, depois da saída do Jurandir, que foi desastrosa, infelizmente, porque sempre foi uma pessoa polêmica, mas um grande prefeito. Você se lembra que todas aquelas placas foram roubadas de todos os logradouros públicos. Hoje, olha, se sobrou uma plaquinha com essa mãozinha aí do doutor Jurandir, talvez em algum centro comunitário, né, que ela tenha ficado lá dentro muito bem guardada, mas tudo é roubado, ou seja, é algo tão desnecessário que faz com que haja vandalismo, inclusive, contra essas placas, viu, Encinas? Acho que denigra a imagem do vereador e não exalta. Eu também acho, Beto. Eu acho que eles poderiam se preocupar justamente com isso que você falou, né? Da falta de algumas placas em ruas ainda. Eu acho também, Beto, que eles tentaram modernizar essas placas, né? Essa última leva, por exemplo, e eles alteraram aí
como a placa ela tem que ter ali um nome um pouco maior, por exemplo, placas em que havia aí o nome de uma pessoa, que era um nome mais comprido, por exemplo, né? Eu vou citar um nome, Beto. Rua João Machado Gomes, né? Que é uma rua paralela à rua da Santa Casa, né? Avenida Antônio Meto. Tá. Lá você encontra placas como Rua João Gomes. Assim, é lógico, você vai acabar identificando que é a Rua João Machado Gomes, mas ao longo dos anos a gente criou, né, a gente já tem aquela identificação de Rua João Machado Gomes, e hoje você só encontra placas como Rua João Gomes. Rua Amorim, por exemplo, né? Hoje, se você passar na Rua Amorim, tem lá o nome completo da pessoa, e aí você acaba, às vezes, perguntando, né, mas como que é esse nome aqui? Será que é a Rua Amorim mesmo? Ou seja, sabe, alguns nomes assim que eu estou falando, que eles alteraram, né? Ou, às vezes reduziram e às vezes aumentaram. E aquela informação que a gente tinha já antigamente, que era muito mais comum, Rua Desembargador Júlio César da Silveira. Hoje está lá, Rua Júlio Silveira. Então você acaba ficando assim um pouco perdido, né? Eu acho, principalmente com as pessoas que vêm de fora, né? Não, e tem uma, se não me engano, próximo da sua casa, Joaquim Rodrigues de Oliveira. Se você deixar Sim. Joaquim Oliveira, ninguém sabe que rua é. Né? Isso, é isso que eu estou falando, né? Realmente essas ruas próximas aqui a Santa Casa, elas têm assim sempre nomes muito extensos, né? E justamente acontece isso, eles reduziram os nomes, né? Ficou assim, para ter uma letra um pouco maior, foi reduzido, né? Mas isso aí eu acho que atrapalha um pouco, né, Beto? Talvez aí os vereadores devessem pensar uma forma de um novo tipo de placa aí para facilitar a identificação. Se bem que hoje também, né, Beto, temos aí, né, os aplicativos, o Waze, Google, né, que você facilita muito hoje a localização, mas para quem ainda não está muito ligado com esses aplicativos, né, Beto, eu acho que acaba atrapalhando aí, principalmente entregadores, né, pessoas que trabalham aí com entregas. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. O Encinas quer dizer que agora a situação também, um outro assunto para a gente concluir hoje, diz respeito a uma onda de roubos ou de assaltos aí em Hilux, modelos Hilux, é isso? É isso, Beto. Nas últimas semanas, né, últimos meses, tem ocorrido muitos furtos e roubos de caminhonetes Hilux, Beto. A polícia, né, tem quase certeza, já está monitorando uma quadrilha, né, que ela consegue esses carros, né, contrata aí essas pessoas para furtarem os carros para ela, e depois eles desmancham o carro, Beto, e colocam essas peças à venda aí em lojas, né, especializadas em venda de peças. Então, ontem, Beto, as forças policiais aqui de Limeira se reuniram, né? GCM, Polícia Militar e também a Polícia Civil. E fizeram, Beto, abordagens em 24 pontos simultâneos, né? Todos ao mesmo tempo ali, para tentar aí parar todos os veículos Hilux que estavam transitando pela cidade. Eles fizeram isso, Beto, 27 viaturas estiveram envolvidas, né? E 62 pessoas trabalharam nessa operação. Foram feitas, Beto, abordagem de 197 pessoas, 165 condutores foram fiscalizados, 93 caminhonetes Hilux, Beto, foram fiscalizadas ontem. E no final, Beto, foram aplicados aí, feitos 8 autos de infração, irregularidades que eles conseguiram flagrar, né, nessa operação. É importante, né, Beto, porque caso tivesse ali no meio dessas algum veículo furtado ou roubado, a polícia teria preso, né, teria feito aí uma prisão em flagrante nesse caso. Então isso aí ajuda e vai ser feito outras vezes também, viu, Beto? Tá certo, tá certo. Bom, tudo que for para prevenir é válido, é isso aí. Muito bem, Encinas, muito obrigado aí pela participação, pela contribuição no nosso programa. Amanhã tem mais, amanhã tem debate, deixa comigo, essa pergunta será feita com toda certeza. Uma ótima terça, amigo, até amanhã. Grande abraço, Beto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, é isso aí.